Fala amigos do site Notícias Agrícolas, sou Frederico Olive e estamos iniciando mais um podcast NA e hoje vamos falar de manejo biológico. Os biológicos cada vez mais ganhando espaço na agricultura brasileira e para a gente falar sobre esse tema importante, tenho aqui como convidado Reinaldo Bonecarreri, que é diretor América Latina da área de biológicos da empresa Índigo. Obrigado pela sua presença, Reinaldo. Não, obrigado você pelo convite aos Notícias Agrícolas, um prazer estar aqui com vocês. Legal. Reinaldo, para a gente começar esse podcast, a gente está aqui num papo bastante descontraído sobre esse tema de biológicos, queria saber como é que é a sua carreira ligado à agricultura, ligado às empresas aí do setor agrícola. Legal. A minha carreira na agricultura vem desde antes da faculdade. Eu sou filho de produtor rural, então já convivi com esse meio. A minha decisão por fazer agronomia veio do meu dia a dia. Então nunca tive aquela indecisão por estudar, que curso fazer. A agronomia para mim foi natural. E também eu era vizinho da Universidade Federal de Santa Maria. Eu morava a 2 quadras da faculdade. Então não tinha problema para escolher qual curso e não tive problema para escolher qual faculdade. Foi naturalmente, eu entrei na agronomia. E dentro da agronomia eu sempre gostei muito da área de pesquisa e desenvolvimento. Então eu procurei fazer estágios em diferentes laboratórios, sempre focado em pesquisa e desenvolvimento. E com isso, naturalmente, eu fui, depois da graduação, eu engatei direto um mestrado. Tive experiência como professor contratado pela Universidade de Santa Maria, onde eu lecionei um pouco. Aí eu vi que eu realmente gostava da pesquisa, mas a academia para mim não era o que me satisfazia. Aí eu saí para fazer um doutorado em fisiologia vegetal e durante o meu doutorado eu entrei no mundo das empresas, onde você vê que uma empresa privada realmente faz uma pesquisa séria, uma coisa que eu não conhecia ainda desse mundo. Para mim, pesquisa era feita por institutos de pesquisa, mas não, dentro da indústria a gente tem uma pesquisa muito séria sendo feita, aplicada a desenvolvimento de tecnologias. E aí eu entrei numa empresa multinacional, eu entrei na BASF, isso no ano de 2004, e a partir daí comecei uma carreira de pesquisador, passei por várias áreas de pesquisa e desenvolvimento, na área de tratamento de sementes, fungicidas, na parte dos biológicos, então a indústria também dos defensivos investiu na área dos biológicos, até que em 2019 eu tomei a decisão de sair de uma indústria química e fui para a área dos biológicos. Era uma área bastante nova, com muito potencial de crescimento. Aí eu tomei a decisão de ir para uma empresa, a Índigo, me convidou para fazer parte do grupo dela e montar a estrutura de pesquisa e desenvolvimento na empresa no Brasil. Desde 2019 eu estou nessa empreitada, então, desenvolvendo essa área de biológicos para a empresa extremamente importante no Brasil. Então, a empresa foi fundada em 2013 nos Estados Unidos. Desde lá começou a desenvolver tecnologias bastante inovadoras na área de biológica, até que em 2018 ela tomou a decisão de vir para o Brasil. E aí montou a estrutura de pesquisa e desenvolvimento aqui, trazendo suas tecnologias, produtos, registros, e desde então a gente está nessa jornada dos biológicos no Brasil, desenvolvendo produto para a nossa agricultura brasileira. Legal, é uma história de sucesso, tenho certeza, e a gente sabe da importância, né, que a pesquisa hoje tem para esse segmento, quanto que isso ainda tem para evoluir, né, Reinaldo? Agora conta para mim, lá no sítio lá da sua família, você já era um observador lá das coisas, como é que elas aconteciam no campo, e o que você poderia ali já trazer para a sua carreira dentro daquilo que você observava lá no dia a dia? Com certeza, e é aí que eu peguei o gosto pela coisa, como a gente diz, né? Uhum. E eu ainda venho de uma família que o meu pai também era um pesquisador, meu pai era professor universitário, então engenheiro agrônomo também, então eu venho de uma família de agrônomos, me casei com uma agrônoma também, então isso é meio que uma praga, né? Parece, a gente se junta. Sim. Então, convivendo com meu pai dentro da propriedade não era só o dia a dia da agricultura, mas entender a agricultura, porque a gente fazia manejo... E meu pai realmente usava a produção, era muito mais de pecuária a fazenda, mas usava o campo como uma experimentação a céu aberto, né? Então, usava o conhecimento da academia dentro da propriedade dele mesmo para desenvolver coisas novas e tecnologias. Isso foi muito legal. Isso me incentivou e me provocou a realmente buscar o porquê das coisas, ser um pesquisador. Sim. E entender de pesquisa. E isso, para mim, a base de você entender a técnica para qualquer Sim. área. Para você que é um cara do negócio, hoje eu estou muito mais voltado à área de negócio da empresa. A minha parte de pesquisador ficou um pouquinho de lado, mas essa formação que você tem técnica, isso é extremamente importante para sua carreira, inclusive na área de vendas, em qualquer área de empresa, é você entender por que as coisas ocorrem, né? Então isso para mim foi extremamente importante, desde esse início como adolescente até minha formação e até hoje.
A gente percebe que as universidades hoje elas também já estão assim oferecendo, né, para os alunos de agronomia temas mais focados nos biológicos. Você percebe isso? Como é que estão as pesquisas dentro da academia em relação a essa nova atitude, auxiliando as empresas a evoluírem? Assim, é extremamente importante a participação das instituições de pesquisa, sejam elas públicas, privadas, as universidades, as instituições como a Embrapa, Instituto Agronômico, são empresas que realmente fazem uma pesquisa básica muito importante. E eles foram também os primeiros a desenvolver as tecnologias biológicas. Se você olhar a fixação biológica de nitrogênio, o Bradyrhizobium, a Embrapa tem uma contribuição, através da Mariângela Hungria, lá de Londrina, extremamente importante no desenvolvimento dessas tecnologias. Então, eles foram, inclusive, os precursores. O que a gente vê mais ainda é agora como as universidades vêm se associando às empresas e à própria Embrapa em desenvolver outras tecnologias, e tecnologias voltadas mais a produto. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que todo esse banco de cepas que as universidades têm, que os institutos têm, que muitas vezes não tem um fim lucrativo, porque não é o intuito da universidade, mas quando ela faz um projeto junto com uma empresa e desenvolve um produto comercial, é um ganha-ganha. É ganha para a instituição, é ganha para a empresa que desenvolve o produto e para o agricultor que tem uma tecnologia nova para usar. Então, para mim é extremamente importante essa associação do investimento privado com o público em foco em produtos que façam do agricultor a atividade mais economicamente rentável. Muito bem. Agora conta para mim qual é a história da Índigo. Como é que a Índigo surgiu? Como é que você falou que desde 2018 está no Brasil? Qual foi esse planejamento para chegar aqui ao país, né? Como é que vocês estão atuando hoje no Brasil? Legal. A Índigo Brasil e América Latina, né? Com certeza. A Índigo é uma empresa que foi fundada nos Estados Unidos no ano de 2013. Os dois fundadores da empresa, eles vêm da área farmacêutica, então eram microbiologistas que trabalhavam na área farmacêutica e decidiram e tinham essa vontade de trazer esse conhecimento que eles desenvolveram em farmacêutica para a área agrícola. Então, foi fundada a Índigo naquele momento. E, basicamente, o conceito que a Índigo trouxe para os biológicos na agricultura é enfocar em micro-organismos endofíticos. Opa. Então, esse foi bastante inovador naquele momento. Hoje você vê uma série de empresas também focando nesses micro-organismos. Por quê? Porque até aquele momento, não a totalidade, mas a grande maioria dos micro-organismos eram isolados de solo. A Índigo trouxe o conceito, mas se eu isolar esse micro-organismo da própria planta, eu já tenho a planta como a selecionadora do micro-organismo. A planta permitiu a entrada desse micro-organismo. Então, por algum motivo, ela permitiu. E com isso, ela trouxe esse conceito e começou, com o investimento que trouxe do mercado financeiro, a desenvolver seu banco de cepas no mundo. Então, ela desenvolveu um grande banco de cepas nos Estados Unidos e depois ela tomou a decisão, ok, temos um banco de pesquisa muito grande, muitos micro-organismos, ela começou a fazer sua expansão comercial. Claro, começando pelos Estados Unidos. Em 2017, ela tomou a decisão de se internacionalizar. O primeiro país que ela entrou foi a Argentina, em 2017, e logo depois ela entrou no Brasil, no ano de 2018. E no ano de 2019 ela foi para a Europa. Então, basicamente, hoje a gente é uma empresa global, a gente está presente no continente europeu, americano e América Latina, com foco principalmente em Brasil e Argentina, e a gente tem alguma atividade na Ásia, que a gente tem uma joint venture na Índia, onde a gente tem atividades comerciais lá também. Essa foi a internacionalização. E no Brasil, nossa expansão foi muito rápida, porque o mercado brasileiro é um mercado em alta expansão, o crescimento dos biológicos no Brasil é maior que em outras partes do mundo, e esse conceito da Índigo de produto se provou muito eficiente no Brasil. Então, a gente lançou nossos primeiros produtos com uma performance muito boa. Então, a gente conseguiu essa rápida expansão no Brasil. Hoje, a gente tem uma equipe comercial em todo o país, então a gente tem aí nossos representantes comerciais, tanto para venda direta aos agricultores, como para trabalhar com a distribuição, que é o comum nessa área de defensivos, do Rio Grande do Sul ao Maranhão, por exemplo. Muito bem. E a Índigo, você falou, né, dessa pesquisa pioneira, né?
você chamou de endofítica, né? Isso. Explica para mim, que eu sou um leigo, como é que isso se resolve. Então, basicamente, o micro-organismo endofítico, como eu falei, é um micro-organismo que vive dentro da planta. Como que a gente faz esse trabalho? A Índigo desenvolveu um trabalho de o que a gente chama de coleta focada. O que é uma coleta focada? Eu vou, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo do nematóide no Brasil, que é um exemplo bastante rico e o agricultor vive todo dia com esse problema, né? Se você for hoje numa reboleira de nematóide numa propriedade, você vai ver que existem plantas atacadas por nematóides e plantas sadias na mesma reboleira. E é a mesma variedade de solo, é o mesmo solo, a mesma variedade de soja, sobre a mesma condição climática e de fertilização. O porquê que uma planta está saudável e outra planta sintomática? No conceito e na hipótese da Índigo, nós dissemos que é pela composição microbiana dessa planta. Então, os micro-organismos ali presentes estão promovendo essa resistência da planta. E esse projeto consiste em que a gente coleta essas duas plantas, leva para o laboratório e no laboratório a gente faz primeiro a identificação quais são as comunidades microbianas em cada uma das plantas. Então, a gente basicamente diz quais são os micro-organismos que estão presentes em cada planta. E aí a gente vai encontrar micro-organismos presentes na planta sadia que não estão presentes na planta sintomática. Esses começam a ser nossos micro-organismos alvo. Provavelmente, algum desses micro-organismos está causando essa tolerância ou esse controle do nematóide na planta sadia. E a partir daí começa todo o trabalho de seleção desses micro-organismos. Você diz, parece um processo bastante simples, mas a gente está falando que dentro dessa planta existem milhões de micro-organismos. Então, não é que você vai encontrar 10, 12 micro-organismos ali e dizer, são esses, vamos testar os 12 e ver qual que é o melhor. Não é, você não consegue experimentar. Então, o que você precisa fazer para ter esse processo de seleção? Você precisa começar a utilizar de bioinformática, inteligência artificial, banco de dados para você ter informação suficiente para dizer é este o micro-organismo, ou este é o grupo de micro-organismos que a gente precisa selecionar, para depois começar a testar eles numa metodologia clássica. Aplica ele na planta, vê se tem controle, não tem controle, mas parte por esse processo de seleção que você tem que ser muito assertivo. Senão você vai ficar testando ou muitas vezes não selecionando o micro-organismo que está causando o real efeito. E essa é a matriz dos produtos da Índigo até hoje? É dessa forma que vocês formulam os seus bioprodutos? Isso, basicamente, eu não vou dizer que o 100% do nosso banco é de endofíticos, mas aí acima de 95% do nosso banco é de endofíticos. É dessa forma que a gente seleciona. Eu usei o exemplo do nematóide aqui, mas a mesma coisa você pode fazer para estresse salino, para estresse hídrico, para estresse de calor, para estresse de doença. Você vai nos ambientes onde você encontra esse estresse. Então, o nosso banco hoje é composto por quê? Por micro-organismos com diferentes alvos que a gente procura. Então, a gente tem um banco selecionado a partir de estresse de nematóide, a partir de estresse de doenças de solo e de plântula, a partir de regiões áridas com estresse hídrico. E ele também é composto, para a gente ter maior diversidade, por seleções feitas em cultivos que a gente fala como alvo. Por exemplo, eu faço muita seleção em soja, em algodão, em milho, em trigo, mas eu faço seleção em biomas diferentes. Por exemplo, biomas de floresta, biomas de regiões áridas, que aí você vai encontrar micro-organismos altamente eficientes, por exemplo, para a questão de tolerância seca. E é aí que a gente faz toda essa composição. E é aí que a gente tem esse banco hoje, que a gente tem hoje nesse banco já identificados a nível genômico, então sabendo qual que é o genoma de cada um dos micro-organismos, mais de 36 mil cepas dentro desse banco para serem utilizadas com potencial para desenvolvimento de produtos na agricultura. Muito bem. Você falou do nematóide, né? Os bionematicidas hoje acho que são os campeões de venda. Eu acho que grande número das empresas ligadas a esse setor. Qual é o portfólio que a Índigo oferece hoje? Ainda quais são os desafios que vocês têm pela frente para aumentar ainda essa proposta? Legal. Hoje a gente tem 2 produtos à base de bionematicidas dentro do nosso portfólio. Um à base de tecnologias de bacilos, hoje bem mais conhecidos por mercado de nematóides. Então a gente tem bacilos nesse segmento, mas a gente lançou no meio do ano passado uma nova espécie. Então a primeira vez que essa espécie foi registrada no Brasil e também com foco em nematicida. Ela se chama
Pseudomonas é o gênero. Pseudomonas é um gênero bastante conhecido dentro da agricultura, principalmente com um efeito de promotor de crescimento, algumas Pseudomonas fluorescentes, mas nesse caso é uma Pseudomonas que se chama Pseudomonas oryzirrhabitans. É uma planta, é uma Pseudomonas isolada também de planta, então ela é um endofítico e com alto efeito, por exemplo, em nematóide do cisto. Então, assim, a gente lançou esse produto não só para cisto, mas cisto foi o direcionador desse produto. E a grande diferença desse produto é em que fase do nematóide ele age. Então, que é extremamente importante para a gente no Brasil. Ela controla muito bem o ovo, ela faz a paralisação da eclosão do ovo, mas ela também controla juvenil. Juvenil é uma fase antes do adulto do nematóide. Então, você controlando mais de uma fase do nematóide, você quebra o ciclo de reprodução dele mais rapidamente. Então, é um produto que tem realmente um fit muito legal no cultivo da soja, porque ele tem uma alta performance e redução de população de nematóides em solo. Muito bem. A gente ouve também do mercado, né, conversando com os agricultores que já fazem uso dos biológicos, o efeito que tem sobre algumas situações bem sensíveis, que é o caso das doenças de solo, né? Depois tem os fungicidas. Como é que vocês estão trabalhando nessa área? Fungicidas a gente também vem desenvolvendo. A gente teve o registro do nosso primeiro biofungicida no Brasil. Lembrando que a gente é uma empresa do 2018, então a gente tem 6 anos aí no Brasil e leva tempo para você registrar produtos. Então, cada vez mais a gente vem lançando produtos, a gente está lançando produto todos os anos e às vezes mais de um produto por ano para diferentes alvos no Brasil, então a gente vem com essa expansão bastante grande. A gente lançou um primeiro biofungicida no Brasil muito mais focado em doenças de solo, de importância, por exemplo, como a risoctônia, o próprio coletótrico, então altamente eficiente nessas doenças. O tema fungicida, um pouco diferente do tema nematicida, como no solo você tem diferentes espécies de doenças muito diversas, com características muito diferentes, o cuidado que a gente tem que tomar com os fungicidas é você realmente saber quais são as doenças que ele controla e você ter o histórico daquelas áreas. Porque muitas vezes o que a gente recomenda para um agricultor não é a substituição completa do fungicida químico que ele utiliza. E por isso que no biofungicida é muito importante a compatibilidade que ele tem com os químicos. Sim. Porque muitas vezes uma desinfecção de semente com fungicida químico, o agricultor vai ter que fazer. E usar um fungicida biológico realmente naquela doença que ele tem mais problema. Claro. A gente sabe, por exemplo, que as fusarioses são muito difíceis de controlar pelos fungicidas químicos. Então, nessa doença, o biológico, o fungicida biológico, entra para fazer esse controle adicional que o controle químico não consegue fazer. Então, isso é um tema bastante importante nos fungicidas. Não só para tratamento de sementes, como agora a nova onda de biofungicidas é com relação a doenças foliares da soja, que é um capítulo à parte, é uma discussão muito grande no Brasil, porque a gente tem aí poucas moléculas químicas sendo submetidas a uma alta pressão de seleção pelas doenças, e nesse mercado a gente acredita que os biofungicidas têm um papel muito importante e para mim é o próximo grande crescimento do controle biológico. Depois dos nematóides vem com os biofungicidas foliares para soja, por exemplo. Muito bem. E em questão às pragas, né? A gente sabe que há uma pressão enorme, né? Mosca branca, por exemplo, já está atingindo até o algodão, né? Já está migrando de culturas. Como é que vocês estão trabalhando nisso? Com relação às pragas, existe uma série de produtos biológicos já disponíveis hoje no mercado. A diferença que eu vejo das pragas para as doenças para os nematóides. Basicamente, quando você está trabalhando com praga, você foca muito mais em fungos controladores de praga, que a gente chama são os fungos entomopatogênicos. Sim. Eles vão lá e contaminam a praga e matam ela. Sim. Só que quando você desenvolve um fungo, qual que é o cuidado que você tem que ter? Um fungo ele não tem uma estrutura de resistência. Então, por que os bacilos se desenvolveram muito na agricultura? Porque ele tem uma estrutura que se chama endosporo. O endosporo é altamente resistente quando você coloca ele, por exemplo, na água, numa formulação de produto. Então ele te dá um shelf life, ele te dá uma característica muito positiva para a formulação do produto. Quando você fala num fungo, o fungo ele não gosta da água, ele morre no ambiente aquoso. Então, assim, o desafio de formular um produto à base de fungo é muito maior que o desafio de formular um produto à base de bactéria do gênero Bacillus. Então, por isso que hoje, quando você fala em biofungicidas, você se limita a esses fungos entomopatogênicos e acaba tendo aí 3, 4 espécies de fungos que têm esse controle. A gente vem trabalhando em outras espécies também de fungos,
de alta eficiência, que a gente já tem elas como comprovada eficiência, o grande desafio nesse sentido para pragas são as formulações de produto. Então, hoje, basicamente, o que mais se trabalha, o maior limitante para você ter novas espécies são as formulações. A gente vem trabalhando, por exemplo, em formulações sólidas de produto. Tá. Só que essas formulações sólidas, elas têm que ser solúveis em meio líquido, porque no fim esse produto você tem que aplicar de fórmula líquida. Então, formulações WP, que tem um maior tempo de prateleira, e aí você começa a desbloquear essas outras espécies eficientes, que a gente sabe que são eficientes, mas que ainda a gente tem desafio de formulação. Mas com certeza, uma das maiores áreas de investimento no Brasil são com os insetos. Hoje a gente tem a mosca branca, como você citou, um grande problema na grande maioria das culturas. Antes, mosca branca se limitava a batata e tomate. Hoje, você tem mosca branca em soja, você tem mosca branca no milho, culturas que você nem pensava ter mosca... algodão agora. Algodão, mas não só. Você tem os percevejos, extremamente importante. Percevejo era percevejo verde da soja. Hoje, quantos percevejos só na soja você tem? O percevejo do milho já ataca a soja. Então, com essa capacidade produtiva que a gente faz soja e milho, soja, algodão, numa mesma safra, vem o desafio que as pragas se adaptam às culturas, né? Então aí você começa a ter esses maiores desafios de um controle. O clima tropical é uma festa para os pesquisadores das indústrias, né? O clima tropical é uma festa para as empresas da indústria. É muito bom para o agricultor, porque nós somos talvez o único país de importância agrícola que tiramos 2 safras num ano só, mas a gente tem um desafio com isso, que é o controle dessas pragas. Tudo isso, né? Porque realmente a pressão e tem a questão meteorológica que está realmente trazendo um impacto gigantesco, né, na questão da produção. Eu vejo produtores até discutindo a mudança das janelas, né? Isso daí está se levando em consideração, né? Porque quantas regiões que tinham naquela prática, vai chover do dia tal, e isso já não acontece mais com tanta frequência. Os veranicos são cada vez mais extensos, né? E a gente percebe que há uma mudança de prática. Agora, Reinaldo, a gente está falando desse setor que é tão importante, que é os biológicos. Como é que foi o planejamento da Índigo, observando o Brasil, que era o momento de vocês chegarem? Quais são os números que vocês observavam na agricultura mundial em relação aos biológicos e o Brasil? Como é que tá? Assim, pensando no tamanho do mercado dos biológicos, o Brasil hoje é o maior mercado de biológicos no mundo, principalmente no que diz relação a biocontrole. Então, o mercado de biocontrole no Brasil é o maior mercado do mundo e é o mercado que mais cresce. Se o mercado europeu cresce a uma taxa de 10%, 15% esse mercado, nós estamos falando que a gente cresce 30%, 40% ao ano. Então, além de ser o maior mercado, é um mercado que mais cresce. Então, toda empresa de biológico que quer ter relevância no mercado mundial, ela tem que estar presente no Brasil. Mas para que isso aconteça, você tem que se preparar. Porque, assim, quando a Índigo tomou a decisão de vir para o Brasil, a gente teve que mudar nosso processo de seleção de produtos, inclusive quais eram os focos de desenvolvimento. Por exemplo, hoje na Europa se fala muito em cultivos extensivos, seja trigo, essas culturas não perenes, que eles se preocupam muito, por exemplo, com fixação de nitrogênio. A utilização de nitrogênio é muito importante para eles. Para a gente também é um mercado que cada vez é mais importante. Mas eles não pensam nas pragas, não tanto nas doenças. Por quê? Porque eles não têm que manejar resistência de fungicidas, eles não têm que manejar resistência de insetos. Quando a gente vem para o Brasil, a gente fala... Pô, o biocontrole é um mercado que você tem que participar, porque esse é o grande mercado, esse é o mercado hoje de maior valor, e é o mercado onde você encontra as oportunidades onde o biológico é mais eficiente, onde você mais demonstra valor para um agricultor. Eu acho que uma mudança, a gente vinha falando antes, uma mudança de visão do agricultor em relação à eficácia dos biológicos foi porque ele viu no bionematicida o controle. Então, assim, antes disso, você falava para um agricultor usar um bioestimulante promotor de crescimento, ele tinha suas dúvidas se esse produto funcionava. Porque não é uma coisa visível. Se você não botar na balança, se você não pesar no final da safra e comparar lado a lado quantos quilos deu a mais, um bioestimulante você não vê o efeito. Agora, quando você está controlando uma praga, você está controlando uma mosca branca, um nematóide, isso é visível ao olho nu para ele. Então, ele aplicou o biológico e ele viu esse controle. Então, isso foi extremamente importante. Então, nós tomamos a decisão de vir para o Brasil, a gente mudou nosso foco de pesquisa, a gente se direcionou mais
muito mais para o biocontrole, muito mais para os nematicidas e fungicidas, e nosso time, inclusive fora do Brasil de P&D, teve que fazer essa mudança até nos protocolos que a gente fazia de pesquisa lá na nossa matriz dos Estados Unidos. Então foi uma mudança bastante grande que a gente fez, inclusive dentro da organização. E o foco de vocês é na área de grãos, principalmente? Hoje a Índigo está focada as tecnologias, principalmente nossos produtos comerciais na área de grãos, soja, milho, algodão, trigo. O trigo é uma cultura menor no Brasil, mas muito importante para a gente na Argentina também. A gente tem uma presença bastante grande também na Argentina. Essas são as principais culturas. A gente está entrando no mercado de cana-de-açúcar também, um mercado importante para os biológicos. Mas assim, a gente acredita que tem tecnologia para muito mais. Então, uma coisa que a Índigo também faz não é só desenvolver o seu portfólio. Hoje a gente tem projetos com outras empresas, outras grandes empresas do mercado, onde a gente é provedor de tecnologia para eles. Então, essas empresas não precisam estabelecer esses processos de pesquisa. Nós já o temos. Então, a gente pode licenciar cepas nossas para essas empresas e elas acessarem outros mercados. Inclusive nos mercados que a gente está presente. A gente licencia cepas nossas para outras empresas atuarem na soja, no milho, no algodão. A gente tem os dois modelos de negócio, acessar direto ao agricultor com os nossos produtos ou através de parceiros que desenvolvam as tecnologias que a gente pesquisou. Tá, antes de chegar no outro tema, nós vamos falar um pouco de bioherbicidas, né, que a gente não ouve falar, que eu queria saber como é que está o desenvolvimento das pesquisas. Café, laranja, HF é um tema importante também para as empresas de biológicos? É um tema importante para as empresas de biológicos. Acho que como todas as empresas defensivas, quando você vai para os cultivos de HF, você tem que pensar que eles são muito pulverizados. Então, o bom da área de biológicos e da legislação de biológicos é que você registra produto por alvo e você não precisa registrar por cultura. Então, se você registrar um produto para mosca branca, ele funciona para mosca branca no tomate, na batata. Não é que funciona exatamente na mesma dose, mas assim, você como empresa tem o registro para as diferentes culturas. Então, isso te abre mais as portas no mercado do HF. Porque sempre o limitante para toda empresa foi, se eu tenho que fazer pesquisa em todos os cultivos, o meu custo de desenvolvimento é muito alto. Por isso que sempre as empresas focaram no que é o mercado das grandes culturas. E a questão econômica, né? As empresas são empresas que têm que dar rentabilidade. Claro. Mas no caso biológico, isso ajuda a abrir as portas desses mercados. E esse mercado, cada vez mais, a gente tem produtos biológicos e são cada vez mais importantes. A cultura do café, aí sim, é uma cultura extremamente importante, porque ela tem uma série de problemas. Nematóide é um problema grave na cultura do café. Então, assim, é uma cultura onde a oferta de produtos biológicos é bastante grande. Mas, em linha geral, esse mercado também cresce bastante. Só que a área plantada de soja, milho, cana e algodão é muito maior. Então, sempre é um mercado maior. Mas outros mercados também são importantes para as empresas e existem produtos registrados para essas culturas. Ótimo. E eu queria falar do tema herbicida. Como combater esse tema tão importante, né, que ainda traz muita dor de cabeça, principalmente na área de cana também, a gente tem grandes problemas, né? Sim. O tema do herbicida é mais desafiador. Por quê? Porque o conceito é você desenvolver um fungo e uma bactéria que vai parasitar, por exemplo, a planta-alvo que você tem. Mas é muito difícil você ter seletividade para a cultura. Então, por exemplo, quando você desenvolve uma bactéria que mata a planta daninha, uma folha larga em soja. A chance dela contaminar a soja também é muito grande, né? Então, a diferença entre ser uma cura e ser um patógeno para um micro-organismo vivo é muito tênue. Então, por isso que assim, as tecnologias de micro-organismos vivos, eu não acredito que tenham um fit nesses mercados de herbicidas por serem plantas muito parecidas. Porém, o que está acontecendo dentro dos herbicidas é todo micro-organismo ele produz o que a gente chama de metabólitos. Substâncias que eles produzem durante a sua multiplicação em meio de cultura, e é esses metabólitos que estão sendo estudados. Micro-organismos que produzam metabólitos que são com efeito herbicida, por exemplo. Então, a base não está no micro-organismo vivo, e sim no metabólito que ele produz. Basicamente, a mesma coisa que as moléculas químicas produzem, só que de uma origem
de micro-organismos. Então, esse é o caminho para os herbicidas. Existem algumas empresas já desenvolvendo esse tipo de produto. Nós, na Índigo, hoje não é uma linha de pesquisa nossa, porque, lembrando, a gente trabalha com endofíticos e nossos produtos são à base de micro-organismos vivos. Então, e a gente acredita que nesse espaço não exista produto. Mas outras empresas vêm desenvolvendo esse mercado. Claro que é um mercado que vai demorar um tempo um pouquinho maior para ser desenvolvido, mas eu não tenho dúvida que no futuro a gente vai ter metabólitos à base de micro-organismos que sejam controladores e que tenham efeito herbicida. Muito bem. Reinaldo, o tema dos biológicos casa muito bem com os tempos que nós estamos vivendo nesse momento, né? A gente está procurando cada vez mais o tema da sustentabilidade na agricultura, até uma resposta para a sociedade daquilo que o agricultor sabe fazer muito bem, né? Que é produzir e conservar. E como é que você observa isso em outras regiões do mundo, né? Estados Unidos, por exemplo, você falou que vocês estão na Europa. Como é que você vê a similaridade dessa necessidade do produtor fazer aquela agricultura regenerativa, que a gente pode chamar, né? Voltando lá atrás, né? No manejo integrado até de pragas. Como é que você observa os parâmetros? Isso é uma pressão da sociedade para a agricultura. Então, eu acho que em todas as regiões a gente sofre essa pressão. Eu acho que o Brasil, nesse sentido, foi pioneiro. Foi o primeiro país que realmente desenvolveu. E, assim, pioneiro, pela visão empreendedora do agricultor e pela necessidade que a gente tinha. Moléculas químicas no Brasil... elas têm a sua resistência, as pragas quebram a resistência a essas moléculas muito mais rapidamente que em outros países como a Europa e Estados Unidos. O que eles têm de vantagem em relação a gente, eles têm um ciclo de pragas quebrado e um ciclo de doença quebrado pela neve. Então, baixas temperaturas quebram esses ciclos. Uhum. Nós não temos isso. A vantagem que a gente tem de ter dupla safra, então 2 cultivos por ano, nos traz desvantagens com relação aos estresses que essas plantas sofrem. Uhum. Mas, assim, a pressão da sociedade vem em todas as regiões. Eu acho que nos Estados Unidos e na Europa, esse mercado vem crescendo também. Ele não cresce no mesmo ritmo que cresce no Brasil, porque o agricultor não foi levado a esse estresse em busca de melhores resultados, porque os químicos não vêm funcionando. Ele vem muito mais pela pressão do que pela realmente... Eles estão reagindo. Nós tivemos que realmente, antes de se falar tanto na sustentabilidade, a gente teve que buscar ferramentas de controle. Então, mas é realmente nessas outras regiões cresce, não a mesma razão que cresce no Brasil, mas a gente tem algumas questões, por exemplo, sendo muito estudadas fora do Brasil. Por exemplo, na Europa, produtos que reduzam a aplicação de nitrogênio. O nitrogênio é muito controlado, o consumo de nitrogênio nas propriedades, o volume máximo aplicado. Hoje o agricultor não pode aplicar a quantidade máxima que aquela cultura poderia obter um maior rendimento, porque ele é limitado por legislação. E aí as empresas vêm buscando produtos que sejam fixadores de nitrogênio, melhor utilização de nitrogênio por parte da planta. E aí os biológicos têm um papel extremamente importante. Então esse que é um mercado que no Brasil a gente começou a desenvolver também. Fixação de nitrogênio, solubilização de fósforo. Os micro-organismos podem ajudar muito nesse sentido. Existem micro-organismos que aumentam demais a eficiência de uso de fertilizantes, por exemplo. Essa é uma outra área que cresce bastante e cresceu, nesse sentido, cresce mais, inclusive, na Europa do que no Brasil. Então, cada região, todas elas vêm com essa expansão dos biológicos, cada uma num mercado diferente, né? Muito bem. Bom, a gente está tendo uma aula aqui com o Reinaldo Bonacarreri, que é CEO, diretor da América Latina para a Índigo. A Índigo é uma empresa jovem aqui no Brasil, produzindo produtos biológicos, focado principalmente nas grandes culturas e trazendo resultados bastante importantes diante dessa pesquisa inovadora que vocês iniciaram lá nos Estados Unidos e agora expandindo para o restante do mundo. Como é que a gente observa agora os desafios dos biológicos? Qual é o ponto fundamental para botar aquele argumento final na cabeça do agricultor de que mais do que necessário é um manejo que é responsável? Eu acho que eu gosto do conceito agricultura regenerativa, porque para mim a agricultura regenerativa é um conceito onde você
usa de todas as ferramentas que você tem para um melhor manejo da propriedade, de uma produção mais sustentável. E acho que o biológico encaixa muito bem nesse sentido. Para que isso ocorra, eu acho que isso vem ocorrendo dentro da indústria dos biológicos, é extremamente importante você atentar à qualidade dos produtos, a toda a questão regulatória que esses produtos passam. Então, você ter um produto registrado para o alvo que você procura, porque daí o agricultor sabe que está adquirindo um produto que passou por toda a parte de regulamentação, que passou por toda a fiscalização do mapa para garantir o registro daquele produto e que ele vai ter o produto que controle aquele alvo que ele precisa. E o manejo desse agricultor passa por um entendimento de onde ele usa da ferramenta do biológico, quando que ela associa com um produto químico para melhor manejo de toda aquela propriedade dele. Então, para mim, passa pela indústria cada vez mais, vem pesquisando. É uma pesquisa muito séria sendo feita e cada vez mais as empresas vêm desenvolvendo novas ferramentas. Então, essa qualidade de produto, para ter essa certeza do agricultor que o que ele está comprando vai resolver o problema que ele precisa resolver, é fundamental para que o agricultor se sinta seguro. E eu acho que a gente vem passando por esse processo. Eu lembro de visitar agricultores há 10, 12 anos atrás e ele, assim, não acreditar na ferramenta que você vinha trazendo para ele, porque também tinha a culpa da indústria de dizer que o produto funcionava para tudo, que em qualquer condição o produto ia controlar, eu te garanto tantos sacos a mais, e essa não é a verdade da agricultura. Como eu vou fazer um tratamento de semente para o agricultor, eu vou dizer que para ele que ele vai produzir 5 sacos a mais? Se tem todo o cultivo pela frente, tem todas as interações com pragas e doenças, então a indústria tem que ser muito séria nas suas recomendações. Então, produto de qualidade, com uma recomendação bem feita e um manejo bem feito, eu acho que o agricultor só tem a ganhar com o uso de biológicos. Agora a gente fala da indústria química, que tem o seu papel relevante, né, nessa produção agrícola absurda que nós temos no Brasil, né, batendo recorde safra a safra. Como é que o mercado de comercialização dos produtos está entendendo todo esse processo? É um manejo que é compartilhado, químico com biológico? Muitas vezes a gente vê grandes grupos de revendas de defensivos oferecendo o químico, oferecendo o biológico. Como é que o produtor, nessa hora, ele vai receber essa informação? Os meninos lá na frente que vão visitar o produtor, como é que está a cabeça dele? Como é que você está observando essa pessoa que precisa hoje atender o agricultor? Como é que ele está recebendo essa informação? Esse para mim é outro ponto fundamental e chave para essa transformação. Quem está na frente do agricultor, o representante técnico comercial que está na frente do agricultor, essa pessoa cada vez mais tem que ser valorizada e cada vez mais ele é uma pessoa técnica. O que a gente chama o RTV da empresa, ele não pode ser um tirador de pedido. Ele tem que ser uma pessoa técnica. Você, para vender um produto para um agricultor, para você recomendar, você tem que saber para que aquele produto funciona. Não existe mais receita de bolo na agricultura. Se foi o tempo que você fazia uma aplicação de glifosato, fazia 2 aplicações de fungicida para soja por data. Então, você faz ela em R1, você faz ela em R4 e você vai para a praia e volta para colher. Sim. Isso não existe. O manejo do agricultor, ele muda de ano a ano. A gente não tem um ano igual ao outro por causa de condição climática, por pressão de pragas e doenças. Então você tem que ser realmente uma pessoa técnica para fazer a recomendação correta para o agricultor. E as questões de manejo. O que a gente tem que ter cuidado, e os biológicos requerem isso, você não pode tratar um produto biológico, tanto seja no seu armazenamento, como na aplicação, como se ele fosse uma molécula química. As moléculas químicas têm essa vantagem. É um produto muito mais estável, então, não que independe, mas depende muito menos de condição climática para ser aplicado. Quando você trabalha um biológico, isso é diferente, é um ser vivo que está ali. Então, você não pode deixar no galpão abaixo de 45 graus, porque essa bactéria vai ser danificada, então você tem que ter um ambiente de melhor conservação para guardar, e mesmo quando você aplica, você tem que ter certos cuidados. Então, tudo isso, quem está lá na frente do agricultor tem que saber para poder explicar para o agricultor. Então, essa parte técnica dos produtos é extremamente importante. E o produtor rural, hoje, é um produtor tecnificado, né? Se não é o pai ou o avô, é o filho que estudou, fez agronomia, fez MBA, e ele realmente está buscando coisas novas no mercado. Assim, o produtor rural brasileiro é um empresário. Então, assim, se não é ele, como você falou, é o filho dele, é o assessor, sempre tem uma pessoa técnica da propriedade. Esse também é um desafio legal para as empresas, porque você não
não conta qualquer história para o produtor. Não é mais o tempo que eu te vendo qualquer coisa. Você tem que fazer um convencimento técnico Você falou dessa bem, propriedade. A receita do bolo não existe mais. Não existe mais. Então, realmente, essa interação do representante da empresa com a equipe técnica do agricultor é fundamental para não só para o biológico, para que o manejo da propriedade funcione. É possível hoje nós temos uma grande área de produção 100% manejada com biológicos? Olha, eu não vou dizer que é impossível, mas assim, talvez economicamente viável não. Eu realmente acredito o que eu chamo agricultura regenerativa passa também pelos químicos. Eu acho que você tem que abrir mão de várias ferramentas, não só o biológico, não só o químico. Eu acho que você encontrar o caminho entre a aplicação do químico e o biológico, e tem casos que a gente substitui 100%, tem outros casos que a gente não o substitui, e eu já usei o exemplo. Hoje, se você pegar o mercado de nematicidas no Brasil, o 80% desse mercado é de biológicos, sendo que 5 anos atrás era de químicos. Então, houve a completa virada do mercado. Por quê? Controle. Agora, se você for nos biofungicidas, isso não acontece. Por quê? Porque você não tem o controle de todas as doenças que se precisa. Então, você tem que ter o químico. A menor parte é o biológico. O biológico pode ajudar? Pode, no manejo de resistência. Você aumenta a vida útil daquele químico. Você não precisa fazer mais aplicações do químico porque ele não vem funcionando. Você associa os dois. Então, assim, o convívio das tecnologias eu acho que é o fundamental. E aqui a gente só falou do químico, do biológico. Tem que lembrar da genética também. A semente importa muito. Qual que são as resistências que você tem naquela variedade. Então, tudo isso associado é o melhor manejo que ele vai fazer. Legal. Bom, aqui nós trabalhamos com 2 empresas que estão focadas dentro desse tema da sustentabilidade, mas agregadas, né, a esse tema do manejo, que são os organominerais, que eu acho que é importante, né, as rochas, né, tem toda essa particularidade que ativa as raízes, eu acho que isso é importante. E tem também o tema agora da palhada no solo, né? A gente fala de plantio direto há 50 anos, mas o plantio direto da palha do milho ou da resteva do trigo ou da soja. E agora a gente vê o produtor também muito atento a essa necessidade de fazer cobertura do solo com palhada e braquiária, fazer integração milho-braquiária. E a gente percebe que quando você tem a palhada sobre o solo, você tem o solo vivo, você regenera ali tantos seres vivos ali que os biológicos nesse sentido também, vocês da empresa, vocês dos fabricantes também observam essa tendência? Sim. E assim, mais do que a palhada, o importante é você ter biomassa no solo. Então, assim, se você puder ter a massa verde no solo, ela é extremamente importante, porque aí você está trazendo a vida do solo e toda a microbiologia dele. E outra coisa importante também, e aí que é recém o começo dos estudos, a gente tem uma linha de pesquisa nesse sentido, é você também desenvolver micro-organismos fixadores de carbono em solo. Esse é outro grande mercado que se abre, que é quando você vai começar a falar de créditos de carbono com o agricultor e você tem micro-organismos que fixam esse carbono no solo. Através de quê? Associação com cultura de cobertura, então uma cultura de cobertura que se associa com um micro-organismo que fixa mais carbono em solo. Essa é uma ciência de poucos anos no mundo e que tem muito a ser explorada. E acho que isso só traz vantagem para a agricultura. Quando que isso cada vez vai ser mais importante também para o agricultor, porque ele vai conservar a terra dele, que é o patrimônio que ele tem, mas se você começar a incentivar ele com os programas de crédito de carbono, a Índigo nos Estados Unidos também tem um programa de crédito de carbono onde ela remunera o agricultor pelo carbono sequestrado em solo e vende no mercado internacional esse carbono. Quando você começa a remunerar o agricultor por causa disso, você faz ele inclusive mudar práticas. É o que esperamos que aconteça aqui no Brasil. Com certeza. E se você incentivar, para mim, o grande ponto de tudo isso não pode ser questão de você fazer marketing, de fazer programa de rebate, é você começar a pagar por aquele grão colhido naquela área, um prêmio sobre o grão. Ou você começar a remunerar créditos de carbono que ele está acumulando em solo e algum comprador lá de fora compra esse crédito de carbono do agricultor. Quando o agricultor começar a ver a remuneração e não programas, ele vai cada vez mais sem dúvida. Fazer adoção. Já conservamos parte da nossa área produtiva para manter a floresta em pé. Nada melhor do que ele começar a receber por isso, né? Com certeza. A contrapartida que o agricultor merece. Bom, Reinaldo, a gente está falando também dessa questão, né, do crédito de carbono, dessas questões da COP30, né? Tudo isso está ligado a essa sustentabilidade da nossa atividade. Você vê dessa maneira de que agora tem uma pressão forte dos preços sobre as commodities, né? Como é que o produtor ele recebe ele precisa
ser mais produtivo porque o custo aumentou e ele precisa colher sacas a mais. Nessa hora, como é que é o reflexo dele em relação a essa atividade? Como é que vocês estão observando o momento do mercado? Assim, a gente passa por um desafio bastante grande no mercado, principalmente, como você falou, preço de commodity. Hoje o agricultor faz muito essa relação de troca, né? Quanto que eu pago pelos insumos, pela produtividade, quanto que eu vendo. Também com relação ao agricultor, sempre tem aquela expectativa, o preço vai subir, então ele não comercializa seu grão e fica aquele... O que a gente está vivendo hoje, aquele stick puxa, né? O agricultor precisando pagar suas contas, comercializar o grão, ele segura mais o grão, renegociar dívidas, e aí os insumos entram nesse meio também. O agricultor, ele vai na ponta do lápis, né? Então ele vai ver quanto que sobra na última linha para ele, e aí ele decide muito das inversões. Isso a gente está falando, claro, existem exceções, agricultores que encaram de maneira diferente, mas o grande ponto do agricultor é você trazer para o agricultor qual que é o benefício que ele vai ter de todas essas atividades. E o benefício passa não só pela... A sustentabilidade para o agricultor tem que ser real nos três conceitos básicos: econômica, ambiental e todos os pontos. Porque se não tiver o pilar econômico, não é sustentabilidade para o agricultor. Porque no fim ele tem que gerar rentabilidade. Então, isso é extremamente importante. E para mim, um tema importante que acho que a gente já vem falando nos últimos anos, mas também o agricultor tem uma certa dificuldade de entender, mesmo porque ninguém veio com um projeto para ele dizendo ainda que ele vai ser mais rentável, é o que eu falei antes, o crédito do carbono. Existem vários programas hoje no Brasil de você manter a floresta em pé, você remunera pela floresta, mas a gente tem uma imensidão de agricultura que, se você criar programas de crédito de carbono para o agricultor, que faz uma agricultura mais regenerativa, você transformar áreas de pastagem degradada em área de integração lavoura-pecuária em programas de crédito de carbono, que o agricultor receba por isso, é extremamente importante, e eu tenho certeza que o agricultor quer isso. Qual que é o grande desafio nosso nesse sentido, como sociedade, é como você garante que aqueles créditos são reais, como você faz quantificação, como você verifica aqueles créditos, porque o comprador internacional, a companhia aérea americana, a indústria chinesa, eles querem certificação. E a certificação hoje é um dos grandes blockers. Então, assim, a gente vem trabalhando nisso também. A gente já tem um programa desse nos Estados Unidos, na Índigo. Então, a gente chama Índigo Carbon, onde a gente remunera os agricultores e vende no mercado voluntário internacional esse carbono e paga de volta 75% dos créditos gerados de volta para o agricultor em dinheiro. Você diz, pô, isso você consegue ter no Brasil, a gente está trabalhando para isso aterrissar no Brasil, só que a gente tem questões de ciência para desenvolver o mesmo modelo que a gente tem nos Estados Unidos, calibrar e validar em nossas condições e certificar ele nessas certificadoras internacionais. E é isso o grande desafio de todo o mercado, não só nós, todas as empresas que estão buscando essas certificações. Quando você tiver isso para o agricultor brasileiro, eu tenho certeza que o agricultor brasileiro vai entrar nesses programas, porque são programas que mostram a rentabilidade. Não, sem dúvida. Eu participo ativamente com a Associação do Plantio Direto na Palha. Eles vão fazer um evento agora, dia 9 a 11 de julho, lá em Luiz Eduardo Magalhães. Eu pude participar em 2022, nos 50 anos do Plantio Direto na Palha, e lá acompanhei algumas palestras dos maiores especialistas em realizar uma equação que chegasse a esse número. E não é um número fácil, justamente pela diversidade que nós temos no Brasil, de solo, de clima e de tudo mais. Então eu acho que nós estamos no caminho certo e está na hora disso começar a acontecer. Para a gente seguir, para a gente já finalizar esse assunto biológicos em relação às propriedades rurais, a Índigo tem no seu trabalho fortalecer também on-farm. Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? Assim, basicamente a indústria, o on-farm, assim, se a gente olhar friamente, parece que concorre com a indústria. E, na verdade, não concorre com a indústria. Eu acho que existe o espaço para todo mundo. A única preocupação que a indústria tem é com relação à questão de qualidade desse processo. Então, para a gente é extremamente importante a regulamentação desse setor. Não só, e aí não me entenda mal, a indústria não quer bloquear o on-farm, a indústria quer a regulamentação, porque isso pode ser um risco, não só para aquele agricultor, como para a sociedade. Porque se a gente não tiver o controle de qualidade daquele produto que é produzido, que o agricultor não porque assim, você está reproduzindo um organismo vivo, que você tem a certeza que aquele organismo é o único que está sendo reproduzido, nenhum patógeno está sendo reproduzido aí, e ele depois aplica na agricultura, hoje a gente pode ter um sério problema de segurança alimentar, se
algum micro-organismo contaminante for produzido dentro de uma biofábrica. Então, a biofábrica, ela é extremamente eficiente, só que ela tem que passar pelo processo de controle de qualidade que o próprio agricultor pode fazer. Não, de novo, não se vai estabelecer um processo de controle de qualidade como se estabelece na indústria, mas tem que ter parâmetros mínimos. Tá. Porque como tem o bom agricultor fazendo, eu conheço vários exemplos de vários grupos agrícolas fazendo, mas tem aquele que está reproduzindo de qualquer jeito. E esse a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode ser um risco. E outra coisa isso nos provoca ainda mais a indústria a buscar por mais inovação, melhores produtos mais inovadores, porque vai ficar as indústrias que conseguem desenvolver produtos realmente altamente eficientes, porque o agricultor não vai conseguir produzir tudo. Então, de novo, se ele vai conseguir produzir tudo, ele vai ter que botar um laboratório na propriedade dele, como eu tenho em Boston, nos Estados Unidos, e não vai ser economicamente viável para ele. Então, vai existir o espaço dos dois, os micro-organismos que o agricultor consegue produzir e os micro-organismos que ele não consegue. E nem todo agricultor, mesmo os que produzem hoje, eles não produzem 100% dos biológicos. Eles produzem aqueles que eles conseguem produzir com mais baixo valor e que fazem uma economia com relação ao que ele tem que comprar da indústria. Mas ele tem que abrir mão de comprar o bionematicida da indústria, de alta eficiência, porque esse ele não consegue multiplicar na fazenda. Então, eu acredito que esse mercado ele vai ter espaço para os dois, e o agricultor vai produzir alguns determinados micro-organismos e outros a indústria vai continuar produzindo. É uma discussão, inclusive, legislativa. Legislativa, com certeza. E essa regulamentação tem que acontecer, porque daí fica claro até onde cada um pode ir. Porque eu já visitei algumas propriedades que realizam seus biológicos on-farm e, como você disse, montou uma estrutura que não é do agricultor. É uma estrutura bioquímica. Biofábrica, eles têm microbiologistas, eles têm pesquisadores, doutores. E outra coisa, assim, a gente tem que sempre lembrar a hora que o agricultor puder fazer tudo, não tem mais o papel da indústria, né? A indústria vai se retirar. Isso não é benéfico. Porque vai acabar a pesquisa, porque o agricultor não vai pesquisar. Então, tudo que a indústria faz para pesquisar, para desenvolver, isso vai parar. Então, assim, tem que se encontrar o caminho onde se convivam os dois setores, né? A indústria é extremamente importante, porque ela sempre vem trazendo inovação, e o agricultor ele vai produzir o que ele realmente consegue e ele é eficiente para produzir. Muito bem. Estamos tendo uma aula aqui com o professor Reinaldo Bonacarreri, que é diretor da Índigo para a América Latina. A Índigo chegando ao Brasil desde 2018 com o seu portfólio de produtos biológicos, atendendo a agricultura com pesquisas inovadoras e oferecendo aquilo que o produtor precisa hoje, que é ter eficiência no seu manejo. E a gente sabe que o biológico, em detrimento do químico, tem um custo mais baixo também. O produtor está de olho também nisso, né? Custo de produção, né? Com certeza, acho que do biológico ele tem uma alta eficiência, e quando se compara com essas moléculas químicas desenvolvidas pela indústria, que elas têm suas patentes, você tem um custo mais baixo, mais acessível para o agricultor, e ele consegue o mesmo controle muitas vezes com um custo mais baixo. Essa é uma das grandes vantagens da utilização também de biológicos, né? Ele consegue baixar seus custos para algumas dos problemas que ele tem utilizando biológicos e não químicos. Muito bem. Quais são, então, para a gente finalizar, quais são os principais desafios, então, dos biológicos ainda nesse mercado tão promissor que é o Brasil, mas nesse clima e nessa situação de adversidades tão desafiadoras? Eu acho que o principal desafio dentro da área dos biológicos é o desenvolvimento de formulações. Eu acho que a formulação de produto ainda precisa evoluir muito, novas tecnologias de formulação, para você conseguir aproveitar mais da diversidade de micro-organismos. A gente já sabe da eficiência de vários micro-organismos que a gente não pode aplicar à agricultura porque não existe um processo de formulação que você consiga transformar ele num produto. Quando a gente desenvolver tecnologias de formulação mais amigáveis para os micro-organismos, a gente consegue ter um maior número de espécies, uma maior diversidade de produtos, e com isso a gente consegue, inclusive, desenvolver tecnologias para alvos que a gente não tem controle ainda hoje. Eu acho que se você me perguntar qual que é um dos principais alvos de controle biológico que a gente foca e não tem um bom resultado ainda, percevejo na soja é um exemplo claro. A gente tem uma dificuldade com os químicos, a gente tem biológicos sendo aplicado com uma eficiência mais baixa, mas a gente tem um potencial muito grande dentro dos micro-organismos para desenvolver espécies que sejam altamente eficientes no controle biológico do percevejo, mas a formulação ainda é um desafio para você ter um produto final nesse sentido. Para mim, o principal desafio dos biológicos passa hoje por formulação. Muito bem.
Bom, a gente está atento aqui no Notícias Agrícolas a toda essa tendência. A gente observa que o mercado brasileiro realmente absorveu essa oportunidade e o produtor já está vendo realmente resultado na ponta. Agora, Reinaldo, quando você não está junto com a sua equipe, pesquisando e correndo atrás, o que você gosta de fazer aos finais de semana, principalmente? Então, eu como bom gaúcho, eu gosto de comer churrasco. E eu te comentei um pouquinho antes, eu gosto de carro. Então eu gosto de carro antigo e gosto de carro esportivo. Então eu tenho uma C10 velha, uma C10 1972, e é um brinquedo que eu gosto de usar durante os fins de semana, passear com a família, é bem legal. Juntar família com a paixão pelos carros antigos é uma delícia, então. Muito bem. E você falou, você se formou lá na Universidade Federal de Santa Maria, tenho grandes amigos lá da área de Ciências Agrárias, que é o professor Fernando Schlosser e o professor Arnold Almayer, né, que para mim são dois mestres da minha carreira aí, que eu segui atendendo o mercado de máquinas agrícolas. Lá tem o núcleo, né, de testes de máquinas, então eles desenvolvem um trabalho muito importante. Tenho grande apreço lá para o pessoal de Santa Maria, já visitei muitas vezes lá a universidade, então sei que lá as pesquisas realmente acontecem e tem pessoas lá brilhantes para desenvolver mais a nossa agricultura. Reinaldo, eu vou agradecer a sua presença aqui nesse podcast do NA, aqui no Notícias Agrícolas. Foi um prazer falar contigo, né? Tivemos uma aula daquilo que se desenvolve hoje em termos de produtos biológicos e faço fé que a Índigo chegou ao Brasil e fique aqui eternamente. Legal, muito obrigado, o prazer foi meu. Muito legal o bate-papo, bem descontraído, muito joia. Obrigado mesmo. Bom, a Índigo, para finalizar, como é que o produtor encontra a Índigo? Vocês vão estar nas feiras? Como é que está o desenvolvimento aí de produtos e comercialização? Legal. A gente participa das principais feiras do Brasil de agricultores. A gente teve no Showtech Maracaju, agora a última que a gente participou, mas a gente teve lá em Lucas do Rio Verde. Então as feiras a gente participa. A gente tem nosso time comercial aí em todas as grandes praças agrícolas, e alguém que não tenha contato com o nosso time comercial, a gente tem nossas mídias sociais, então é só você buscar Índigo AG, que você nos encontra, seja Instagram, YouTube, ou se você for no nosso website, indigoag.com.br, também você encontra todos os nossos contatos lá, inclusive todos os nossos líderes estão lá e pode entrar em contato direto com a nossa liderança da empresa. Legal. Se você ainda não usa produtos biológicos, você está atrasado. Com certeza. Vamos correr atrás e procure a Índigo. Então, a Índigo oferecendo aqui o conhecimento da sua pesquisa através das palavras aqui da entrevista com o Reinaldo Bonacarreri, que é diretor América Latina para a Índigo. Obrigado mais uma vez, foi um prazer falar contigo e que volte sempre. Obrigado, o prazer foi meu. Para vocês que estão nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações.